Oi, eu, Maria da Guia, com mais um vídeo de dicas e agora vamos falar sobre quantidade de recheio, tá? Porque pra gente fazer a precificação, continuar na nossa saga de precificação, a gente tem que saber a quantidade de recheio que a gente usa no nosso bolo, né? Vamos tomar como padrão o brigadeiro, certo? Então, vamos pegar um bolo de aro 15 que rende 15 fatias e vamos ver quanto que a gente usa de recheio para esse bolo. O que a gente vê por aí, todo mundo falando, é o seguinte: o padrão, vamos dizer assim, sabe? O padrão basicão para todo mundo usar. É uma receita de brigadeiro, vai dar para você rechear um bolo de aro 15. Então, isso vai estar legal de recheio? Aí eu vou te dizer, depende do que você acha bom. Pra mim, Maria da Guia, eu acho que não, ainda entra um pouquinho mais, tá? De recheio. E também tem o detalhe, o tipo de bolo. Aí você vai dizer, eita, que ela ficou doida. Não, não é, gente. Vamos supor, um bolo confeitado, você vai colocar uma quantidade boa de recheio, que o cliente vai comer e vai ficar satisfeito, vai voltar para você sempre. Um naked cake, ele não vai ter a cobertura de chantilly, que é aquele bolo pelado que a gente vê, massa e recheio, certo? Então, esse bolo, como que é feita a decoração dele? Normalmente a decoração dele é feita com o próprio bico, com o próprio recheio, né? Então vai entrar mais recheio. Fora que, na minha concepção, por favor, na minha concepção de bolo, então eu vendo aquilo que eu gostaria de comprar, uma coisa boa e bonita. Então isso é, por favor, eu respeito a opinião de todo mundo. Essa é a minha, tá, gente? Tô passando pra vocês aqui. Então, um naked cake, na minha concepção, ele tem que entrar um pouquinho mais recheio, para que ele ainda fique mais bonito, para que ele salte aos olhos. Afinal de contas, a gente come com os olhos, gente. Então, se o bolo não tem decoração, a decoração dele é o próprio bolo, é a massa certinha, é o recheio, é a cobertura, que é também o do próprio recheio, ou com brigadeiro enrolado, ou com fruta. Então, e açúcar gelado, né, e etc. Então, você tem que caprichar. Na minha concepção, um bolo pelado, ele leva mais recheio e uma quantidade bem razoável, tá? Que vai cobrir o valor do chantilly com tranquilidade. Então, tem cliente que acha que se ele pedir um bolo pelado, um naked cake, o bolo vai ser mais barato, porque afinal de contas eu não tive o trabalho de confeitar. Cuidado, hein, com isso aí. Então, a gente tem que ficar bem atento. Então, o cliente, ele vem com essa ideia, mas você não tem que ficar zangado com ele, porque o profissional é você, não é ele. Ele não sabe como que funciona a questão da produção e de quanto você gasta. Quem tem que explicar isso para ele é você. Então, você tem que falar para ele que, olha, o naked cake que você mesmo falou do bolo confeitado, ou até mascar em alguns casos. Por quê? Porque a quantidade de recheio dele é maior, ele é decorado em cima com o próprio recheio ou com brigadeiro de bolinha, né? Feito as bolinhas, ou com frutas, dependendo, você ainda tem que cobrar mais caro, porque ele vai ficar o bolo muito mais caro, certo? Eu já tive uma cliente que mandou um bolo pra mim, de 2 andares, uma foto, e o bolo era todo cheio de fruta. Fruta no pé, fruta no meio ali, entre um bolo e outro, e fruta em cima. Era muita fruta. E era vários tipos de frutas diferentes, que inclusive uma dessas frutas eu nem sei aonde achar. Na minha cidade, não sei. Não tem. Então eu expliquei pra ela. Eu falei, olha, esse bolo, eu quero igual a esse. Eu falei, impossível. Primeiro, porque aqui eu não consigo todos esse tipo de fruta. Segundo, a fruta é cobrada à parte. Aí ela pisou no freio. Porque o cliente vem com a ideia de que o bolo naked cake, ou bolo pelado, o naked cake é bolo pelado, tá? Por favor, entendam isso. Aquele bolo sem cobertura. Então, o cliente vem com essa ideia que é mais barato. Então, gente, quantidade de recheio é uma coisa que também é uma coisa pessoal. Então, vejam que o que eu tô dizendo aqui pra vocês é pra educar vocês. Se o seu padrão, se você já faz bolo e o seu padrão de recheio é uma receita de brigadeiro para um bolo de 15 de diâmetro, beleza, você continua fazendo. Você é feliz com isso? Seu cliente fica feliz com isso? Então tá tranquilo. Não tem nada de errado com isso, certo? Agora, se o padrão do seu bolo
for mais rechonchudo, que nem eu, né? Então, você tem que cobrar de acordo. Então, o cliente, muitas vezes, ele vem para mim achando que ele vai conseguir o mesmo preço de uma outra concorrente que cobra 30% a menos do que eu. Só que quando ele chega, ele toma aquele susto. Agora, ele quer o meu recheio, a minha quantidade de recheio, aquilo que ele vê nas fotos das minhas redes sociais. Mas ele não quer pagar? De que forma? Isso não casa. Entendeu? Então, assim, tem pão de várias padarias. Eu gosto daquele pão daquela padaria. Nossa, por quê? Pão de lá é mais gostoso, menina. Não sei o que tem lá, mas é muito bom. Então, gente, você não vai pagar mais caro por um produto que você gosta? Você não sabe como é que faz o bendito, mas você sabe que é bom pra caramba. Então, você quer aquele produto que é gostoso. É a mesma coisa, é o bolo. O cliente, ele não sabe como é que é feito, mas ele sabe que é bom. Por exemplo, a maioria dos clientes, eles não sabem a diferença de uma massa pão de ló para uma massa manteigada, mas ele sabe que uma delas é melhor, mais gostosa. Então, os meus clientes, eles amam a minha massa, por quê? Porque minha massa é amanteigada. Eles amam o meu bolo porque meu bolo tem muito recheio. Então, se você usa esse padrão de um recheio, uma receita o que é? Um leite condensado e um creme de leite e a carga de sabor. Se for chocolate, entra o chocolate. Se for o coco, entra o coco. Se for castanha, entra a castanha. Se for Nutella, entra a Nutella. Entendeu? Se for o leite ninho, entra o leite ninho, por aí vai. Então, você vai usar uma receita para um bolo de aro 15, de 15 fatias, você tem que cobrar um valor X. Se você vai colocar nesse mesmo bolo uma receita e meia para dividir para as camadas, sabe? 2 camadas, 3 camadas, aí você sabe, tá? Você vai cobrar um X e meio. Vocês entenderam? Então, você tem que saber qual o padrão que você gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com fartura. Eu gosto de trabalhar, pegar o cliente pelo visual. O cliente, ele vem sabendo, ele tem certeza que o meu bolo é gostoso. Ele vê, ele saliva. Tem gente que fala que vai me bloquear. Porque eu posto fotos de bolos pornográficas. Entendeu? Mas isso é uma questão proposital, é marketing, gente. Entendeu? Eu tenho que publicar uma fatia do meu bolo cortado. Eu tenho que publicar uma foto do meu bolo antes de confeitar. Depois ele confeitado, ele com topper, sem topper. Eu tenho que fazer essa jogada. Isso é marketing, tá? Isso faz parte de marketing para confeiteiras, sabia? Então, para você saber como você coloca a quantidade de recheio, primeiro você tem que definir qual é o padrão que você gosta de trabalhar. Você descobrindo esse padrão que você gosta de trabalhar, não, para mim, toma como base sempre o bolo menor. Para mim, um bolo desse, ele vai custar sei lá, R$8 para massa, e o recheio ele vai ficar ali mais R$9 de recheio, ele vai me custar 8, 16 e um 17, R$17 esse bolo vai custar, né? Então, mais eu vou usar aí mais R$5 de chantilly, não vou fazer chantininho, então ele vai me custar R$23. E aí eu vou colocar os 20%, sei lá, menos de R$30 eu faço um bolo desse. Beleza. Agora, se você for usar brilho, se você for usar um recheio generoso, se você for usar uma geleia, você tem que saber que você não pode trabalhar de graça. Então, quantidade de recheio, defina o seu padrão. Não imite preço de ninguém. Você definindo o seu padrão, o que você gosta de trabalhar, a partir desse padrão, você vai desenvolver todo o resto do padrão que você tem que trabalhar. Então, aí, definindo o tamanho aro 15, você vai definir o 20, de aro 20. Depois, se você não souber fazer essa continha, você pede para alguém ajudar na continha, tá? Então, assim, quando eu comecei, eu anotei tudo assim, mais ou menos, tá? Anotei mais ou menos mesmo. Um de 15 eu coloco tanto de recheio, num de 20 eu coloco tanto de recheio, e assim sucessivamente. Depois, como os bolos que saem mais são os menores, a gente termina esquecendo dos tamanhos maiores. Quando eu vou fazer um tamanho maior, e agora? Quantidade de recheio que eu vou colocar nisso? Esqueci. Então, eu e meu marido sentamos, e aí eu falei pra ele o tamanho das formas,
mais ou menos o gasto das menores, e aí ele fez o cálculo matemático para mim. E hoje eu tenho minha apostila todinha pronta, com quantidade de massa e de recheio para cada tamanho de forma profissional. Isso me ajuda pra caramba e ajuda nas minhas aulas, ajuda minhas alunas, ajuda todo mundo. Então quem faz um curso meu, ele sai com uma apostila com todas essas quantidades já, massa, recheio, tudo direitinho, tá? Então, mega vale a pena, né? Então só isso aí já paga o curso, tá? Então, gente, eu não vou dar todo esse conteúdo gratuito, porque ele me custou muito tempo para fazer. Então, se alguém se interessar por essa apostila, ela está à venda. Então, só é falar comigo, deixar uma mensagem que eu passo valor, informação e mando o link de para você comprar o link de venda do PagSeguro. Tranquilo? Então, ó, esse vídeo fica por aqui. Deus abençoe, fiquem com Deus. E se tiver dúvida, deixa aqui escrito pra mim. Não esquece de compartilhar o vídeo e sempre comentar e curtir. Tá joia? Não é ser chata, né, gente? É só... Poxa, eu paro aqui um tempinho pra gravar pra vocês. Não custa vocês deixarem um likezinho pra mim, né? Beijo, meninas. Tchau.